Sejam todos, todas e todos bem-vindos. Rocambole Produções Culturais Limitada e Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam live em formato de mesa redonda do roteiro Filhos da Rua. Projeto com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. Eu sou o Thiago Fonseca, proponente e roteirista do projeto, e aqui comigo estão presentes Rafael Ribeiro e Vinícius Romadel, roteiristas colaboradores do roteiro. Então, vou pedir para eles se apresentarem primeiro, depois eu me apresento, e a gente começa o bate-papo. Primeiro, Rafael. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, tudo bem? Thiago, obrigado por me receber. Vinícius, boa tarde também. Me chamo Rafael Ribeiro, sou roteirista, sou formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, também fiz um mestrado em comunicação lá e venho desenvolvendo aí projetos autorais. Também tenho uma experiência com curadoria, fui curador do Rota, que é o Festival de Roteiro Audiovisual. Também fui curador do Sesc Argumenta em 2 edições, fui finalista no Latinex, que é o concurso de roteiro de argumentos da América Latina em geral, fui finalista na categoria Brasil e estou aqui como roteirista colaborador do projeto Filhos da Rua. Prazer estar aqui. Vini. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a live. Prazer estar aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rafa. Eu sou Vinícius Romadel, também sou formado em direção e roteiro para projetos cinematográficos, audiovisuais pela Academia Internacional de Cinema, pela AIC. Minha primeira formação é em bacharel em turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu também sou sócio-diretor de uma produtora focada em direção de arte, né, conceituação, desenvolvimento de toda a direção de arte de projetos audiovisuais, né? A gente já fez trabalhos para Disney Brasil, Coca-Cola Brasil, Naturativa, projetos de curtas-metragens também e séries. Também sou diretor e roteirista do filme, do curta-metragem Polis, lançado em 2019, que venceu a categoria de melhor direção de arte na Filmwork Film Festival. E também produzo alguns roteiros de curta-metragens e sou roteirista de ad break para canal do Parafernália, que são exibidos no Facebook na própria página da Parafernália. E obrigado pelo convite, Thiago, e é um prazer estar aqui com vocês dois. Eu que agradeço. Bom, eu sou o Thiago Fonseca, sou ator, sou roteirista, também sou diretor. Eu trabalho mais com roteiro, já trabalhei em alguns desenvolvimentos de séries, para Netflix, Paramount, Multishow. Eu também já atuei, roteirizei e dirigi alguns curtas-metragens, um deles com mais destaque foi o Papinha de Goiaba, que foi para alguns festivais, a gente ganhou alguns prêmios, e, enfim, agora estou aqui nesse desafio, que é o roteiro de longa-metragem do Filhos da Rua, chamado Filhos da Rua, e estou muito feliz que vocês estão comigo nessa jornada, e estou muito animado para a gente falar um pouquinho sobre o processo, sobre como surgiu a ideia, como a gente foi desenvolvendo, até chegar no produto final, que daqui a pouquinho vai ser divulgado, que vai estar aí liberado para todo mundo poder ler, assistir, enfim. Já pegando esse gancho, né, queria falar um pouquinho sobre a ideia inicial, a sementinha, para chegarmos aqui hoje. Quando o Rafael me disse que o edital tinha sido aberto, eu fiquei pensando o que fazer, enfim, o que propor. E depois que veio a ideia de fazer um roteiro de longa-metragem, eu fui pensando nos temas que me provocavam, que ao mesmo tempo diziam algo para a sociedade, poderiam contribuir para a sociedade. E veio a questão da moradia, né? Da luta pela moradia, que é uma pauta que, com a minha pesquisa, depois eu fui entendendo. Aliás, eu não tinha a dimensão do tamanho que é essa luta,
Então também foi de alguma forma uma surpresa, mas ao mesmo tempo uma grata surpresa. E quando eu estava saindo da academia, eu reparei que em frente à minha academia tinha uma faixa, e nessa faixa me chamou a atenção pelo arco-íris que tinha nessa faixa, e eu fui ler e vi que era uma ocupação de pessoas LGBTs, QIAP+, e aquilo me despertou uma atenção. Claro que eu já conhecia outras ocupações. Aqui no Rio tem a Casa NEM, que tem um trabalho muito conhecido, respeitado, mas também com muita luta, né, de muitos embates com o poder público, com a sociedade em si. Mas quando eu via que essa ocupação aqui próximo de casa, eu já estava nesse pensamento do que fazer, do que propor. Então veio essa ideia de criar uma história de ficção, um roteiro de uma da metade de ficção, de uma ocupação de pessoa formada por pessoas, composta, melhor dizendo, por pessoas LGBTQIAP+. Isso se deu no bairro de Copacabana, que é onde você reside hoje. É onde eu moro. Então foi o estopim. A partir daí veio a aprovação do projeto, e aí tínhamos já com o Rafael e Vinícius comigo nesse processo, tínhamos esse desafio de como falar dessa pauta, como trazer esses personagens, essa realidade. E aí, Rafa, vou até passar a palavra para ele agora, que teve uma contribuição também com trazer referências, né? Ele trouxe várias referências para a gente começar a ver, de filmes, documentários, ficções, enfim. E aí agora vou passar a palavra para o Rafa para ele falar um pouquinho de como esse universo chegou, né? Essa proposta de criar esse roteiro, bateu nele, enfim. Fala aí, Rafa. Bom, esse processo inicial de pesquisa, que foi também o momento de escrita do projeto, né, para mandar para o edital ainda, foi ainda tatear no escuro, né? Primeiro, a gente sabia que a gente queria que fossem protagonistas LGBT, né? Então, existe um cruzamento aí, né, de temáticas que precisavam ser abordadas. O edital tinha como obrigatoriedade, né, a linha que a gente queria mandar, a comemoração dos 200 anos da independência. Então, a gente precisava abordar essas questões que tocam a sociedade na atualidade sobre esse prisma de como isso está relacionado com a história do nosso próprio país. Então, foi, de certo modo, foi uma antecipação para as discussões que tomaram conta da sociedade, de um certo modo, do ano passado, na comemoração, né, do bicentenário da independência, já que a gente começou a escrever esse projeto em 2021, então vai completar aí 2 anos de caminhada, e amadureceu muito, né, desde então. A gente sabia que ia ter uma questão de luta de classes, mas a gente não tinha uma dimensão da discussão da questão de moradia. É um assunto que infelizmente não está tão presente assim, né, na sociedade, não está posto na mídia da forma como deveria estar, muitas vezes é distorcido, né? Então, isso também foi entrando na discussão conforme a gente ia avançando no projeto, e também como trazer para essa discussão a questão da diversidade sexual, para além da representatividade dos personagens, né? A gente sabe que existem populações LGBT de rua, e a gente precisava entender quem são essas pessoas que estão nesse tipo de vulnerabilidade social, que precisam lutar, né, por moradia. E então vamos nos aprofundando nessas discussões através, principalmente, né, de filmografias, bastante documentários independentes, curtas-metragens. Existe um material bastante de guerrilha, assim, bastante interessante, que retratam a vida dessas pessoas de uma forma também humanizada, né? E
Aí posso citar também era o Hotel Cambridge, que é um filme, que acho que é o filme com mais proeminência, assim, dentro dessa temática, que é um filme que fala sobre pessoas, quer dizer, não fala só sobre isso, né? Mas fala também sobre pessoas que vêm para o país e precisam de asilo, mas que não encontram, o poder público não consegue prover para essas pessoas os direitos básicos, né? Então elas acabam recorrendo ali às ocupações. E nesse filme específico existe essa abordagem, né? De uma segregação entre os estrangeiros e também com os brasileiros, né? Então, acho que foi um norte assim para a gente conseguir trazer uma outra perspectiva sobre essa vivência, né? Agora com as pessoas LGBT. E eu acho que no final das contas isso se tornou um microcosmo da sociedade em geral ali, né? E tem uma coisa que você fala. Não, tem uma coisa que você está falando que eu acho que é importante também a gente pontuar sobre a relação do tema com o objeto do edital, que é a comemoração do bicentenário, né? Como cruzar esses dois universos de maneira orgânica. E acho que a gente foi feliz nesse lugar, porque assim a gente está falando de pessoas que são silenciadas pela sociedade em si, silenciadas pelo Estado, são negligenciadas, são invisibilizadas o tempo inteiro. E quando a gente vai estudar um pouco mais o processo de dependência, é a mesma coisa, né? O povo é invisibilizado, o povo é tirado de contexto na história oficial, na história que está nos livros, que a história que está no livro, a história que está no livro comercial, vamos dizer, a história que foi vendida, né, como o povo é silenciado, principalmente se a gente vai entrar mais a fundo de que povo foi silenciado. As mulheres, as pessoas pretas, as pessoas LGBTs, enfim. É uma relação que, no início, a gente tinha uma certa insegurança. Será que, de fato, a gente consegue relacionar? E, na medida que a gente adentra, a gente fala, é mais do que relacionável, é quase um espelhamento. É a história, é a história. É um espelhamento, né? Diga, Vini, pode, sentir que você ficou empolgado, pode falar. Não, é isso, assim, né? Porque eu entrei nesse projeto, nesse momento mesmo de quando as referências meio que já estavam juntas, já estavam prontas e meio que chegaram até mim, né? E o Rafa, acho que o Rafa e você também fizeram, acho que um trabalho muito bom disso, assim. E aí, basicamente, quando a gente começa a ler e relacionar aquilo tudo que a gente aprendeu na escola, a gente fala, isso, tá errado. E na verdade, é justamente isso que a gente está falando. Aquilo que aconteceu continua a acontecer. Só que hoje a gente consegue discutir melhor sobre isso e ver isso, e questionar que, tipo, esse processo de dependência que a gente aprendeu, será que ele é realmente o real, sabe? Então foi muito bom para mim, tipo, pegar essas referências e conseguir relacionar, enquanto a leitura do livro, a esses filmes que falam sobre a atualidade, sabe? Meio que isso. E não, tem uma coisa que está até no roteiro, né? Para quem for ler, vocês vão perceber isso lá. O Grito dos Excluídos, só contextualizando para quem pode não conhecer, né? Em todo 7 de setembro, à margem da comemoração oficial do Exército e das autoridades públicas, das marchas militares, existe um protesto de todas as entidades sociais que se organizam para pelo menos marcarem um posicionamento, né? E tentarem uma voz, gritarem para que talvez sejam ouvidas. E cada ano tem um tema, e o tema desse ano foi a questão do bicentenário da independência, que eles fazem uma provocação que, de fato, está norteada também nesse filme, né? Nesse roteiro, que é 200 anos de independência, mas independência para quem? E isso é muito interessante porque a gente está falando de pessoas que estão lutando por um direito básico que está garantido na Constituição Federal, que é a moradia. Elas estão lutando por esse direito e essas pessoas, de fato, a gente pode falar que elas são livres, elas
um direito básico, que é ter onde dormir, é negado a elas. Então, então as relações elas são muito... O tempo inteiro no roteiro, as relações elas com o bicentenário e a luta pela moradia desses personagens está muito relacionada. E no roteiro a gente estabelece um dos cenários, que é um cursinho, né, pré-vestibular, preparatório do Enem, que a gente traz essa discussão do bicentenário, das discussões de forma mais clara e mais direta. Diga, Rafa. Eu acho interessante pensar a independência do Brasil, né, sobre essa perspectiva, né? Você falou sobre essa questão de como a história é contada, essa história institucionalizada, e que eu acho que, principalmente no decorrer da última década, é uma coisa muito recente, é desse século, né, de repensar e ressignificar e entender como, de fato, a história aconteceu e de como ela estava sendo contada até então. E aí a gente usa esse espaço do cursinho justamente para trazer essa discussão direta no projeto, no roteiro, né? E aí, indiretamente, através da ocupação e da vida desses personagens, a gente vai ilustrando os resquícios do que foi esse projeto de dependência no Brasil, que teve uma participação muito forte do povo, muito antes mesmo dela se concretizar, né? Se a gente for lembrar aí de Tiradentes, até de Canudos, né? O povo sempre esteve aí na luta pela independência do Brasil, para o Brasil como uma pátria independente, não como uma colônia. Mas o que a gente vê é que o Brasil continua com uma mentalidade de colônia até os dias de hoje. Então, e isso parte do projeto que foi concretizado após a independência, porque o povo lutou pela independência acreditando que a sociedade brasileira ia se tornar mais igualitária. E não foi isso que aconteceu, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, na independência da Bahia, que tem uma força gigante, a maioria das pessoas que lutaram ali pela independência da Bahia eram pessoas negras que acreditavam que a abolição da escravatura iria acontecer logo após a independência. No entanto, após a independência, mais 70 anos, né, de escravidão no Brasil. E não houve nenhuma compensação. Então, em momento nenhum, esse país novo, independente, que estava sendo formado, pensou no seu povo. E o reflexo disso está aí até hoje. Sim. Agora, acho que a gente pode dar uma contextualizada em quem está assistindo e ainda não leu o roteiro. Eu vou ler a sinopse curta do roteiro para que a gente tenha uma contextualização antes da gente começar, de fato, a discutir as questões mais diretas do roteiro, enfim, das ações do longa. A ocupação Filhos da Rua, composta por pessoas LGBTQIAP+, e sediada em um prédio no Recreio dos Bandeirantes, recebe a notícia de que o edifício foi vendido para uma construtora em um leilão. A empresa dona do imóvel oferece um acordo para que os moradores saiam do local. Porém, eles não aceitam, alegando que o prédio estava abandonado e sem função social antes deles ocuparem. A Justiça não concorda com o argumento e estipula um prazo de 60 dias para que os moradores saiam do local. Período esse que coincide com as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Movidos pelo ideal da luta pela moradia e inspirados pela luta do Brasil no processo de independência, os moradores decidem resistir e lutar, entrando com um pedido de suspensão da liminar. Enquanto aguardam a decisão da Justiça, a ocupação lida com a pressão dos vizinhos do bairro, que fazem de tudo, como jogar fezes na área externa do prédio, para acelerar a saída dos ocupantes do local. O Poder Judiciário fica, mais uma vez, do lado do capital e da especulação imobiliária, negando o pedido de suspensão da liminar. Com o tempo se esgotando, os moradores decidem ficar até o último dia estipulado pela Justiça, forçando, assim, o Estado a mostrar sua face mais perversa, a que joga pessoas na rua para privilegiar os donos dos meios de produção. Esse é um panorama geral do que a gente vai tratar nesse roteiro, e acho que é legal também a gente contextualizar quem são esses protagonistas, as pessoas que vão contar essa história.
Primeiro, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas nosso primeiro personagem é a Ocupação, Filhos da Rua, que a gente entendeu que a grande protagonista desse roteiro é a ocupação, porque todas as ações dos personagens, até no campo do privado, estão relacionadas diretamente com a ocupação. Eles decidem, eles agem, eles não agem por causa da ocupação, seja para preservá-la, seja por algum momento, enfim, todas as ações são feitas por causa dessa ocupação. Então, ela é a nossa grande protagonista. É localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes. A Filhos da Rua ocupa há um ano um prédio inacabado e abandonado da Junqueira e Guimarães Engenharia, construtora que declarou falência e precisou entregar seus bens para a penhora. Seus moradores são antigos residentes da Ocupação do Amanhã, domicílio para mais de 150 pessoas. O Andar Rosa, como era conhecido, era alvo constante de homofobia e transfobia, fazendo com que eles fossem em busca de um lugar seguro. Na Filhos da Rua, cerca de 25 pessoas se dividem em 9 apartamentos. A partir daí, a gente tem um coprotagonismo, né, onde Vanilda, Dandara, Lorenzo e Natanael contam essa história. A Vanilda tem 45 anos, se envolveu com a pauta pelo direito à moradia desde muito nova, quando foi expulsa de casa por ser lésbica. Os problemas que enfrentou a fizeram ter dificuldade de demonstrar afeto. Se tornou uma mulher que pouco fala, mas muito faz. Assim, assumiu posições de liderança nas ocupações que já passou. Na Filhos da Rua, desde seu nascimento, Vanilda assumiu o papel de líder. Ela não descansa um minuto para tornar todo aquele concreto em um lar para todos. Dandara Ferreira, 25 anos, irmã de Vanilda, que a acolheu após a decisão de iniciar seu processo de transição de gênero. Trabalha como caixa em um supermercado e depois emenda com um cursinho comunitário de pré-vestibular, onde busca seu sonho de entrar na faculdade. Tem a pauta da moradia muito forte em si, mas não quer ficar resumida apenas a isso, nem como travesti ou como pessoa negra. O fato de carregar tantas bandeiras sociais criou um escudo contra a sociedade. Ela não quer ser resumida a essas características. Lorenzo Rangel, 28 anos, é professor de boxe. Por ter um porte atlético, tem uma passabilidade heterossexual. Seu trabalho permite contato direto com os moradores de condomínios de classe média alta da Zona Oeste, o que levou a fazer programa com alguns deles. Sua consciência de classe muitas vezes conflita com o seu desejo de ascensão social, tentando dialogar com uma classe média como César, jornalista e aluno com quem ele possui uma relação descompromissada. Encerrando, Natanael Viana, 35 anos, é um homem gay que está sempre andando pela cidade, seja para fazer pegação, para trabalhar ou apenas para olhar os prédios da cidade. Temos outros personagens que também permeiam essa história, mas esses são nossos 4 co-protagonistas. Tem a Ana, que é a mulher de Vanilda, Cadu, que é o interesse romântico da Dandara e também seu professor no cursinho, e o César, que é o jornalista, que é o interesse romântico de Lorenzo. Esses são os nossos personagens que vão nos ajudar a contar essa história. Vini, quer falar alguma coisinha sobre os personagens, enfim? Oi. Aí você está sem áudio, Vini. Pois é, tá mutado aqui, né? Foi. Não só... foi, né? Foi. Não, eu acho que a gente pode continuar seguindo, e aí eu vou falando sobre isso, né? Eu acho interessante quando a gente começa a abrir essa relação e como o individual de cada personagem, de certa forma, está totalmente atrelado a essa ocupação, né? E as decisões que eles tomam lá na frente é porque essa luta é muito permanente dentro deles, assim, muito borbulhante, sabe? Então, eu acho que, conforme nós formos seguindo, eu acho que vão vir mais insights para eu falar sobre, mas eu já digo que eu tenho um carinho muito grande pela Dandara e pelo Lourenço. Boa. Acho que é legal a gente também falar um pouco sobre a escolha desse lugar, que é o bairro Recreio dos Bandeirantes, que, de fato, é uma escolha e a gente tem que desmiuçar o porquê dessa escolha. Rafa, acho que talvez você seja a melhor pessoa, porque essa provocação veio mais de você no início. Você deu essa sugestão de a gente falar da Zona Oeste, enfim, trazer a Zona Oeste também para a narrativa que fala sempre de Rio de Janeiro. Então, enfim, acho que você
pode ser uma boa pessoa para falar sobre? Bom, acho que a Zona Oeste ela é uma região da cidade que, historicamente, é muito nova, né, comparado com o restante. Justamente ali a região do Recreio, da Barra da Tijuca, que não existia do jeito que existia até os anos 70, na época da ditadura militar, que foi quando aquela região ali se desenvolveu de fato. E acho que o primeiro argumento era não fazer um filme que se passasse naquele mesmo eixo da Zona Sul ou máximo no centro da cidade, que é o que a gente está acostumado de ver no cinema do Rio de Janeiro. Esse cinema que chega a ser produzido de fato, né? Porque existe gente que quer produzir cinema em todas as regiões do Rio de Janeiro. Sim. A diferença é o que o governo do estado, o que a Ancine, o que a Secretaria de Cultura Rio Filme escolhe aí para produzir. É sempre aquela mesma coisa do métier que está localizado na Zona Sul. Então, a provocação inicial foi essa. E acho que a escolha do Recreio dos Bandeirantes em si é criar um tensionamento numa região de classe média alta, né? Não colocar a ocupação num lugar decadente, como poderia ser considerada ali a zona portuária do Rio de Janeiro, que foi revitalizada desde a época das Olimpíadas, mas que historicamente é um lugar decadente, desvalorizado, justamente para levantar essa bola aí da luta de classes que a gente queria abordar também na história, né? E tem um ponto legal do Recreio, que da parte onde a gente está contando essa história, que ali tem uma triangulação que é interessante, que é a comunidade do Terreirão, a praia em si, ali a Praça do Pontal, e o Recreio, de fato, o bairro Recreio, né? Então, já é um bairro ali que, de alguma forma, já aponta para uma questão de classe muito visível. Você está ali na Praça do Pontal, você olha para a esquerda, olha para a direita, está bem determinado ali, né, a questão da classe, e isso nos ajudaria, né, a contar essa história. O que a gente faz é trazer do ponto de vista da classe dominante, dos ricos, né, esse incômodo que é essa célula, que é essa ocupação, está ali no meio deles, né? Está ali no olhar deles, enfeiando, está ali tirando, entre mil aspas, o sossego deles. Então, a gente traz essa célula para dentro ali e começa a ver como que essas tensões se refletem nas pessoas, enfim. Então, é uma coisa interessante isso que você falou, né? Porque, de certa forma, como isso ajuda a narrativa a correr, né? Por exemplo, ali na Zona Oeste tem esse lugar interessante de pessoas que a gente chama de emergente, né? Um bairro de emergentes, assim, de pessoas que, de certa forma, ascenderam recentemente e exatamente como a chegada dessa galera incomodaria, né? Então, eu acho que, de uma forma de dramaticidade para a nossa narrativa, como isso foi bom, assim, né? De como deu pano para a manga para a gente desenvolver essa história, né? Porque é um reflexo do que a gente... É um bom espelhamento, mesmo que a pessoa não seja não tenha nenhuma opinião formada sobre a pauta, talvez nem saiba que essa pauta existe, talvez está muito descolada da realidade, mas tem uma questão assim, quando chega do seu lado, quando a coisa é colocada na sua frente, você não tem como não olhar para aquilo. Como você reage àquilo? Isso que eu acho que é a grande questão, né? Então, do ponto de vista do morador, ali, dos vizinhos, eu os chamo assim, ninguém pediu, eles são obrigados a conviver com aquilo, porque é como se fosse um condomínio fechado, o bairro, né? Todos ali têm mesma classe, então você não tem que olhar para aquilo que você não quer ver no dia a dia. De repente, tem uma célula ali que os obriga a ver o que é a realidade de fato e coloca sob a perspectiva os privilégios que eles têm. E isso gera um incômodo imediato que, no caso do roteiro, vai se concretizar em ações muito perversas, como jogar fezes,
como até agressão física, a polícia, recorrer à polícia. Então, tem, acho que através dos vizinhos, né, que a gente consegue falar sobre a luta de classes de fato, né, dos privilégios e como que ainda é um caminho muito longo a se percorrer, porque as pessoas não estão conseguindo conviver com algo básico que seria a outra pessoa ter o direito a morar, né? Elas se importam mais a beleza o que eles levam mais em conta, eles não o prédio não ser bonito, eles estarem incomodando, do que de fato eles conseguirem um lugar para morar. E é um lugar que estava abandonado, não tinha função, e é inclusive até um risco para os moradores vizinhos, né? Esse prédio está ali abandonado. Então, essas pessoas trouxeram vida para esse lugar, trouxeram segurança para esse lugar, ocuparam o lugar com vidas, mas nem isso toca esses vizinhos, né? O importante é que eles são células estranhas, não pertencem àquele universo. Então, o que eles acham que não pertence, expulsa, tira, sai. Como vai estar fora da vista deles, como que eles vão resolver depois, não importa para essas pessoas. O que importa é elas não estarem ali, tirando eles da normalidade, né? Concordo com você, Thiago, e eu acho que é por isso que a gente tomou uma decisão narrativa de já abrir o roteiro apresentando esses personagens, né? Que a gente tem uma gama de personagens diferentes, já que a ocupação é a protagonista, a gente não quis trazer um personagem protagonista, mas dividir esse protagonismo principalmente entre 4 personagens. Existem outros coadjuvantes, mas acho que as 4 principais histórias são da Vanilda, da Dandara, do Natanael, do Lorenzo. E a gente apresenta esses personagens individualmente do começo do filme, fora do contexto da ocupação, trazendo as suas vidas pessoais, o universo pessoal de cada um, onde eles estão contextualizados. Acho que a única pessoa que foge dessa escolha narrativa foi a Vanilda, porque ela é a líder da ocupação. A gente escolheu, na verdade, apresentar primeiro a Ana, que é a esposa da Vanilda. Então, a gente traz, por exemplo, a Dandara dentro do contexto do cursinho pré-vestibular, e aí ali a gente também já apresenta que ela trabalha no supermercado, existe ali uma tensão de classe com o professor, com quem ela tem um lance amoroso ali, né? E essa relação é marcada por essas diferenças sociais, né? O Lorenzo, a gente coloca ele nesse lugar já também de um privilégio, né? Um privilégio branco, um privilégio dele ser um homem padrão, e justamente por conta disso, mesmo ele sendo morador de ocupação, ele consegue circular nesses ambientes e ser aceito socialmente ali por outros pares, né? A Ana, a gente coloca ela ali na praia, ela trabalha numa barraca e existe também uma tensão ali com o entorno, né, do fato dela estar trabalhando com o público, e a consequência dessa tensão quando existe um desentendimento ali entre o filho da Ana e um cliente, quando aí a gente puxa para a ocupação, mas a gente não coloca ainda como uma ocupação, a gente coloca o seio familiar delas ali dentro de casa. A gente só puxa a ocupação em si a partir do momento que existe uma tensão entre os moradores e o entorno, que é no momento de descontração, de noite, que eles estão se divertindo, consumindo cultura ali, e isso gera um incômodo no redor. E aí sim a gente percebe, eles moram numa ocupação. Então, acho que foi muito importante a gente primeiro humanizar esses personagens e mostrar o universo particular de cada um, para aí a gente introduzir a discussão do filme, né? Porque é perfeito, porque senão a gente cai na cilada de parecer que eles são só moradores de uma ocupação, que a vida deles inteira se resume a isso. E são pessoas que têm as suas individualidades, as suas particularidades, as suas relações para além dessa ocupação. Sim. Você ia falar alguma coisa, Vini? Acho que eu te cortei. Não, eu ia falar isso, né? Que a ocupação, de certa forma, é só uma partícula dentro de toda a história de cada ser, entendeu? E a gente evita ao máximo estereotipar
esses moradores. E, porém, ao mesmo tempo que complexifica tudo, o que é maravilhoso, como que é impossível desassociar a ocupação das suas vidas pessoais para além dessa ocupação. Então, eu vou, sei lá, eu vou namorar ou não vou namorar? Também tem muito a ver com em que pé está esse processo de luta pela permanência naquele lugar. Vai chegar um momento em que vai chegar um momento que as escolhas desses personagens vão começar dentro do roteiro, vão começar a ser totalmente pautadas pelo estágio em que a ocupação se encontra nesse embate judicial, né? E pegando esse ganchinho, acho que a gente pode falar sobre qual é o grande conflito, né? Vocês me ouvem, que o meu fone acabou a bateria, então tão bom, né? Na verdade, a história tem uma grande... A gente apresenta esses personagens, a gente entende que eles estão numa ocupação, e que, para além de estarem numa ocupação, eles são família. Cada núcleo familiar em um apartamento é uma família, porém, o senso coletivo ali é o grande trunfo deles, né? Porque eles se reconhecem, existe um reconhecimento entre eles, uma identificação, melhor dizendo. Só que chega a notícia que vai mudar a vida desses personagens, que esse imóvel antes abandonado, há mais de 6 anos abandonado, foi vendido em um leilão. E, Vini, você ficou sem câmera. Voltou. Foi vendido em um leilão e que a empresa, a construtora responsável quer o imóvel. Porém, existem pessoas morando nesse imóvel. Então, temos aí a grande questão que vai nortear o filme. Essa empresa propõe um acordo e cabe a todos os moradores decidirem: aceitamos o acordo e saímos ou não aceitamos o acordo. Mas aí está. Não é só aceitar, não é sobre aceitar ou não aceitar. É uma questão de uma pauta. Então é assim, a gente está aqui, chega e tira a gente como se fôssemos mobília, como se fôssemos madeira que está aqui jogada e tira a gente. E aonde vai ir? Cadê o direito à moradia? Porque esse prédio basicamente vai ser usado para especulação imobiliária. Essa construtora vai esperar o entorno valorizar, e aí vai resolver se faz uma obra ou se derruba, enfim. E essas pessoas ficam na rua. Então, essa é a decisão. A decisão tem mais a ver com a pauta do que, de fato, com a empresa que quer que eles saiam. E eles decidem... E essas pessoas sabem os seus direitos, né, Tiago? É bem importante ressaltar isso, né? De que, tipo, eles sabem seus direitos e eles sabem que eles não são invasores, né? Como a sociedade gosta de enfim, colocar. Exato. Aí, maravilha, Vini, você ter falado isso, porque eles são muito conscientes da pauta, são muito informados e são muito combativos, são muito aguerridos, né? E acho que aí começa o conflito, porque ao mesmo tempo que os moradores mais jovens dessa ocupação tendem a querer aceitar o acordo, os mais antigos na luta entendem que, se eles aceitam esse acordo, eles estão dizendo que são invasores. Estão assumindo para o capital, para os donos dos meios de produção, que eles são invasores e que, de fato, a gente não aceita. E parece que eles entraram lá para pegar esse acordo. Essa é a discussão inicial, que vem através da Vanilda, que é a referência, né, de todos aqueles moradores mais novos. E, à medida que eles não aceitam esse acordo, começa a disputa judicial, em que a justiça determina, por decisão liminar, que eles têm que sair do prédio em até 60 dias, e eles têm esse relógio contra eles, né, de 60 dias para sair, mas não vão sair sem luta. E, para isso, tem sempre as redes de proteção, que a própria pauta eles são tão organizados como pauta,
que existe uma rede de proteção, existe advogados, existe pessoas que lutam junto com essas pessoas, e no nosso caso tem a Aline, que é uma advogada que mora em uma ocupação, que foi inspirada em uma freira que a gente viu no documentário, que ela depois estudou direito, enfim, e foi advogar pela causa da moradia. Pode falar, Rafa. Eu acho legal você ter falado dessa questão da rede de proteção, porque eu acho que aí que mora o ponto fora da curva do nosso filme, porque é claro que os movimentos sociais eles são muito bem articulados, né? A gente tem aí exemplos claros de pessoas que estão nessa luta específica por moradia, né? Que entraram para a política, como o Guilherme Boulos, né? Tem o MTST, que pessoas que estão aí, advogados, pessoas que estão atentas e participando, né, dessas lutas de uma forma geral. O que acontece aqui nesse nosso filme, e que eu acho que a gente quis trazer esse recorte LGBT, é justamente que existe uma dificuldade dessas pessoas de acessarem esses espaços e até participarem da discussão, ter uma voz ativa, a ponto de elas precisarem se descolarem, né, e lutarem por si só, porque não encontram um espaço que agreguem e que aceitem essas pessoas como elas são, né? E eu acho que aqui cabe uma crítica justamente a esses movimentos sociais, a posicionamentos muito conservadores de certa parcela da esquerda, de pessoas que taxam a luta pela diversidade sexual, pessoas LGBTQIA+, de pessoas que têm uma militância neoliberal. E a gente vê isso muito quando existem casos de homofobia, por exemplo, de pessoas e existe sempre uma discussão e uma justificativa de que a pessoa que cometeu a homofobia, né, e cuidados dos devidos casos, é uma pessoa ignorante da causa, desinformada, uma pessoa humilde, é uma pessoa que teve um caso muito famoso, né, de um engenheiro que sofreu homofobia dentro da obra e teve grande parte das pessoas que tomaram partido da pessoa do homofóbico, com a justificativa de que ele era um homem humilde e simples porque ele trabalhava numa obra. Né? Então, já se criou-se um imaginário sobre aquela pessoa, do porquê que ela teria cometido aquele ato homofóbico, e, no final das contas, apesar dele estar a pessoa que cometeu o ato de homofobia ali, nesse caso, está numa posição de subserviência, não era uma pessoa humilde, era uma pessoa com carro zero, era uma pessoa que, enfim, estava numa posição, apesar de estar trabalhando mal. E aí mostra assim, como existe uma certa romantização sobre sobre pessoas que trabalham ali. Você vê que, tipo, como é que você cria um estereótipo de uma pessoa só porque ela trabalha numa obra, como se fosse tudo bem, por conta da origem humilde da pessoa, ela cometer um crime. Porque hoje em dia a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia é igualitária ao crime de racismo no Brasil. Então, é preciso que se leve a sério essas pautas, e eu acho que a escolha narrativa de fazer uma ocupação com pessoas LGBT, e a gente cria um estofo narrativo que justifica essa separação, esse rompimento, né? E como essas pessoas ficam desamparadas a partir do momento que elas decidem romper. Não existe uma outra opção senão romper. Mas, a partir do momento que elas fazem isso, elas perdem uma série de articulações que elas tinham acesso quando elas estavam junto com outro grupo. Mas não foi uma escolha delas fazer isso. Foi pela vida delas, pela segurança delas. Então, por isso, eu acho que o filme ele se propõe a discutir, usa também, né, esse imaginário da questão da luta da moradia, da ocupação, mas também discute assuntos que estão para além disso, assuntos que podem ser aplicados em outros lugares, né, dentro da sociedade geral.
desse caso da luta pela diversidade sexual. Eu vou pegar esse gancho, que ele é maravilhoso, e que acho que quero falar de dois personagens, mas vou puxar pelo Zé, que a relação é maior do que você está dizendo, depois eu vou para o Cadu, que a gente vai entrar na parte da independência de fato, né, do bicentenário. O Zé, que, para contextualizar a coisa da rede de proteção, por que que os moradores da Filhos da Rua não vão para outra ocupação quando tem essa notícia de que o prédio foi vendido em um leilão e a construtora quer? Eles poderiam aceitar o acordo e ir para uma outra ocupação, que é o que um dos personagens sugere no roteiro. Vamos aceitar o acordo e vamos voltar para a ocupação do amanhã. A ocupação do amanhã, no nosso longa, é uma ocupação com 150 pessoas, super estruturada, em que os andares eram organizados por andares, e o pessoal da Filhos da Rua ficava no andar que era nomeado como andar rosa, que eram as pessoas LGBTQIAP+. E aí cai em tudo que o Rafa estava dizendo, a questão da proteção e da não segurança que pessoas LGBTQIAP+ têm dentro até da onde elas teriam que serem protegidas. Nessa ocupação do amanhã, houve um ataque homofóbico com um dos personagens, que é o Natanael. Depois de muita briga, depois de muitas desavenças e incômodo de parte dos outros moradores por homofobia e transfobia clara, esse personagem ele é queimado, é jogado água quente nele. E Vanilda, junto com esses moradores, fica insustentável, porque passou... Antes era questão mais de briga e de convivência, agora a questão é de segurança. Eles estavam correndo risco de vida. Então, eles tiveram que sair dali e foram para esse prédio no Recreio dos Bandeirantes. Então, já começa... O conflito ele se torna ainda mais intenso porque, de fato, eles não têm para onde voltar. Porque justamente é o que o Rafa estava dizendo, a questão do gênero, da orientação sexual, que acaba ficando mais forte do que o que os une de fato, que é a luta pela moradia. Então, são duas discussões importantes e que se cruzam nesse lugar. E o Zé representa esse lugar de intolerância dentro de uma esquerda, dentro de um lugar onde, teoricamente, a gente teria acolhimento, só que de uma forma mais direta e agressiva. E o Cadu, que vem no outro extremo, é o nosso burguês esquerdista, que carrega as pautas progressistas, porém de um lugar de privilégio, e ele tem esse lugar de condescendência. Eu acho que o Cadu ele vai mais para a condescendência do que para o embate. Ele entende a pauta e tudo, mas de um lugar distante. Ele entende o que ele... aliás, tem um imaginário ali, até um certo fetiche, né, por ser um professor de história. E, através desse personagem, que a gente vai discutir o processo de independência do Brasil e as comemorações do bicentenário, que ele traz provocações pertinentes para a aula, só que ele traz de um prisma burguês, de um prisma de quem não vive aquilo, de quem ouve falar daquilo. E Dandara, que é a aluna dele, porém também seu interesse amoroso, o confronto o tempo inteiro, porque Dandara, ela vive, né? Então, ele traz algumas provocações. A primeira é sobre a vinda da família real para o Brasil, né, que quando eles vieram para cá, ali no Paço Imperial, as pessoas eram retiradas compulsoriamente das suas casas para que os fidalgos, os militares, a nobreza pudesse ter onde ficar. E aí eles chamavam isso, era a lei da aposentadoria, e é engraçado que eles marcavam o P e o R nos lugares que as pessoas tinham que sair. E o significado era príncipe real, porém as pessoas nomeavam de prédio roubado. Então já tem nosso primeiro cruzamento. Depois ele faz uma provocação sobre o quadro do Pedro Américo, onde é um quadro que foi pintado muito tempo depois, é um quadro que foi encomendado por Dom Pedro II, é um quadro em que é a ilustração perfeita de como a história do Brasil foi gourmetizada, vamos dizer assim. Então, Dom Pedro está no meio, com um cavalo,
uma espada hasteada, os militares em volta, o povo ali no final, apenas observando, e Rafa colocou muito bem colocado que o povo foi muito ativo, porém, na imagem que vai para a história, o povo não participa, e a gente sabe que na história, de fato, Dom Pedro estava em cima de um burro, não era em cima de um cavalo, Dom Pedro estava com diarreia, então, assim, tem essa romantização, e até uma entrevista que a gente viu da Lilian Schwartz, que ela fala que a história é feita de lembrar pouco e esquecer muito. E desde que a gente viu essa entrevista, essa frase pautou a gente o tempo inteiro. Depois, eu vou passar a bola de novo para o Rafa, porque ele vai saber falar isso melhor que eu. Depois vem a questão do silenciamento das mulheres, principalmente das mulheres pretas, e através aí o Rafa vai falar um pouco melhor da Maria Filipa, enfim, que ele usa a Maria Filipa como exemplo de silenciamento da história, né? Então, Rafa, acho que você é melhor para falar do que eu de Maria Filipa. Bom, falando sobre, né, essa participação do povo, né, na independência do Brasil, e como a história, ela por muito tempo ignorou, né, essas lutas por independência. A gente, como você mesmo falou, existe como se a história tivesse sido reescrita posteriormente, né? E aí precisa desses símbolos, como o quadro do Pedro Américo, né? Que é uma encomenda justamente para criar um imaginário grandioso, né? Para trazer na figura do Dom Pedro esse ícone que lutou pela independência do Brasil, quando isso já era uma demanda do povo em diferentes regiões do Brasil, que fora do Rio de Janeiro, né? A gente tem revoltas em várias capitanias hereditárias ali, na Bahia, no Recife, e uma muito importante foi a luta da independência da Bahia, que foi, de fato, onde começou a independência, né? A luta pela independência ali começou na cidade de Cachoeira, na Bahia. Foi uma decisão da Câmara de Vereadores daquela cidade de não reconhecer mais a soberania de Portugal sobre aquele território. E isso foi se espalhando, né, para o resto do país. E imediatamente o povo já rechaçou ali a presença do exército português naquela região, e claro que isso trouxe consequências fortes ali para aquela região, né? Portugal mandou uma série de caravelas para fechar ali a Baía de Todos os Santos, para fazer o povo perecer durante meses, passando fome, para conseguir retomar o controle ali da cidade. E aí um ponto estratégico ali daquela região era a Ilha de Taparica, que fica ali entre o recôncavo da Bahia e a região de Salvador, que era a capital, né? O recôncavo era uma região econômica muito forte ali daquela região, tinha muita plantação, muita coisa, tinha porto, né? O Rio Paraguaçu era um lugar onde circulavam, né, muitas mercadorias, e os portugueses fecharam esse comércio ali com várias fragatas, justamente para tentar retomar o controle da cidade. E quem conseguiu expulsar esses portugueses foi um grupo de ganhadeiras, marisqueiras, mulheres do povo, né, que seduziram esses homens, esses portugueses, trouxeram eles para a praia e deram uma grande surra de folhas de cansanção, queimaram todos os navios e expulsaram eles de vez, né? Isso é só um de vários casos, né, de resistência civil que marcaram essa época. E isso não está nos livros de história, né? A gente está tendo um movimento de resgate dessas figuras hoje em dia, porque o que foi institucionalizado foi o quadro do Pedro Américo, foi a história que favorece a monarquia. Sim, Thiago. Pode concluir, pode concluir. Não, já concluí, isso é por aí mesmo, acho que... Não, porque você falou uma coisa, acho que tem um termo aí que você falou que é importante, que, né, o roubo, né, as pessoas,
são silenciadas, então, e tem uma coisa que cai no filme que a gente fala, que é a vinda do coração do Dom Pedro I para as comemorações do bicentenário. Isso está no nosso roteiro. Através também, são entre dois personagens, começa numa cena e termina e vai concluir na outra, em que a gente fala sobre o roubo do significado, né? Como que os governantes usam o significado, eles moldam os significados de acordo com seus interesses. E que nessa vinda do coração para cá, nessa espetacularização desse coração feita pelo antigo presidente, como que isso tem uma intenção, né? Como que isso... E, mais uma vez, capitanear essa imagem, criar essa imagem de correlacionar Dom Pedro com a figura, na época, até então, atual, e de criar uma coisa patriota, nacionalista, e desvirtuar, de fato, o que é a comemoração, desvirtuar a importância da discussão, que isso que a gente está fazendo aqui, isso que a tendência que você acabou de falar antes, né, de trazer as pessoas silenciadas para o protagonismo, né, isso é muito importante. E eu acho que esse é a grande diferença dessa comemoração de agora, do bicentenário. A gente vai ver as matérias, as reportagens, os projetos, enfim, nós estamos aqui também, trazer essas pessoas para o protagonismo. A gente coloca uma ocupação como protagonista, correlacionando a luta, então é importante a gente frisar isso. Diga, Rafa. Eu acho que a gente vive um momento de disputa narrativa, né? Não dá para a gente viver dentro de uma história fictícia. No entanto, existem pessoas que não aceitam, que não é como se houvesse um movimento de mudar a história que foi escrita, né? Mas de colocar os pingos nos is e de trazer o restante para a discussão, né? E, de certo modo, quando você traz essas outras perspectivas para a discussão, existe uma certa parcela da população que se incomoda muito, né? E foi isso que a gente viu na comemoração do bicentenário no ano passado. Foi desvirtuar o caminho que a sociedade estava tomando. Enquanto a gente tinha uma série de discussões super relevantes que poderiam ter sido muito mais frutíferas caso tivessem sido aprofundadas, a gente viu um uso político da data, uma data tão importante, né, com tanta história para ser resgatada, para ser debatida, para ser problematizada, poderia trazer novas perspectivas para a gente como sociedade, né? Mas como é triste ver que tem pessoas que estão presas a esse imaginário desse patriotismo fajuto, no sentido de que quer viver de uma sociedade patriota que exclui metade da população, praticamente, ou mais até, né? Exclui quem é diferente, que não se encaixa naquela história que está ali escrita, né? Então, é um momento de muita tensão, né, de disputa, por causa dessas disputas narrativas, e eu acho que esse filme ele veio a colaborar como documento histórico mesmo desse momento, né? E pegando mais um gancho sobre a questão, né, das tensões, que no filme está muito presente através dos vizinhos, e como que esses vizinhos se incomodam de maneira violenta, né? Eles não conseguem conter o incômodo, os preconceitos, e a sensação de estarem sendo agredidos só pela presença dessas pessoas, que destoa tanto daquele status quo que eles estão tão acostumados, e como que isso vai crescendo no filme a tal ponto que a violência chega a algo sério, né? Que uma das personagens... Bom, gente, só um parênteses, eu não vou dar spoiler do final, vocês vão ter que ler o roteiro. Então, existe uma questão violenta que esses vizinhos representam, que cai exatamente no que o Rafael está dizendo agora. Vini, quer falar alguma coisinha sobre essa questão dos personagens, sobre esses vizinhos, principalmente?
Na verdade, eu quero até voltar um pouquinho, antes de falar sobre isso, falar realmente sobre a questão dessa, para além dessa comemoração do bicentenário, eu acho que seria uma data que a gente teria que utilizar para a gente se questionar e reavaliar realmente o que foi essa independência, né? E é isso que o Rafa, acredito que falou, né? De que, assim como no centenário, quando a gente a comemoração do centenário, houve essa espetacularização, que agora, no bicentenário, veio o coração de Dom Pedro para o Brasil, no centenário foi a ossada que veio. Na verdade, foi 150 anos. 150 anos. Então, tipo, na verdade, está sempre querendo criar um espetáculo para a gente não... Eu acho que é quase uma forma de não dar brecha para ser pensado e ser questionado o que deveria realmente ser direcionado, sabe? Os pensamentos sobre essas comemorações e tal. Nesse ano do bicentenário especificamente falando, como isso foi roubado do povo mais agressivamente ainda, né? Que basicamente foi feito todas essas comemorações como um palco político, né? Então, eu acho que é importante a gente utilizar dessas datas para muito além da gente ficar celebrando alguma coisa, mas a gente realmente parar e se questionar o que essa data realmente deveria representar, né? E acho que é legal, vou pegar esse gancho, Vini, porque vai cair com o que eu estava pensando aqui, sobre a ocupação. Enquanto a gente está acompanhando essas correlações e essa luta para eles permanecerem naquele local, como que o tempo inteiro os próprios moradores se veem encurralados, até por eles mesmos, assim, por um certo desânimo, por ter uma sensação de que é um cansaço. A palavra não é desânimo, a palavra é cansaço. Como se estivesse enxugando gelo, é como se a coisa não fosse sair daquele lugar. E isso o tempo inteiro, a pauta tem que estar sendo reforçada para eles mesmos, por eles mesmos. Aí vem a coletividade daquela célula, que é o grande trunfo do roteiro. Por mais que às vezes eles se percam ali, por mais que às vezes eles não consigam se comunicar tão bem, mas quando a coisa aperta, eles só têm a eles mesmos para recorrerem. E isso cria ali uma conexão que até nos momentos mais desesperadores, eles vão encontrar solução no afeto entre eles, para conseguir força para lutar, porque um roteiro, é uma história onde que a luta não acaba, a luta ela só continua de uma maneira diferente, que eu já falei que eu não vou contar para não dar spoiler, mas a luta ela continua e ela é constante e ela não pode parar. Bom, eu acho que a gente pode começar a finalizar, a encerrar. E antes de eu dar a palavra a vocês, eu queria agradecer muito ao Rafael, muito ao Vinícius, dizer que foi um prazer trabalhar com vocês, foi um prazer trocar com vocês. Para quem está assistindo, leia o roteiro. Vai estar disponível no perfil do Instagram da produtora Rocambole Produtora, @Rocambole Produtora. Só ir lá, vai ter um link para todas as entregas, ter um vídeo, tem um vídeo de leitura página a página do argumento do projeto, com recurso de Libras, vai ter disponível o projeto executivo, vai ter disponível essa live e vai ter disponível o roteiro, tudo disponível gratuitamente online por 1 ano. Então, aproveitem. É de vocês, é para vocês acessarem, consumirem. E a DM lá da produtora vai estar aberta. Quer comentar, quer trocar ideia sobre o roteiro, manda mensagem, vamos bater papo, enfim. Então, vai estar disponível, acessem. E que ele passe a palavra para o Rafael primeiro. Bom, Thiago, eu quero agradecer você pelo convite, por a gente ter conseguido escrever esse projeto vencedor, né? A gente está conseguindo botar na rua agora, concluindo com louvor. Ao Vini também, foi um prazer trabalhar com você, a colaboração entre os três aqui foi intensa em alguns momentos, mas que acho que todo mundo cresceu bastante profissionalmente com essa experiência, e que não seria possível se a gente não tivesse aí, né, conquistado esse edital do Retomada Cultural 2,
do governo do Estado do Rio, a importância, né, de que mais projetos culturais sejam postos na rua, botar mais diversidade nessa, não só diversidade de gênero, sexual, territorial, todos os tipos de diversidade, para a gente poder produzir mais cultura aqui no Rio de Janeiro. É isso. Quero agradecer o Thiago pela confiança, depositar essa ficha aí, pelo esse convite, depositar essa ficha que, de certa forma, eu pudesse vir a contribuir com projetos de alguma maneira. Obrigado, Rafael, também pela parceria. Foi muito bom estar com vocês nessa sala de roteiros. Eu acho que eu consegui crescer muito profissionalmente, nunca havia participado de uma sala de roteiro antes, então foi uma experiência muito boa, um aprendizado muito bom para mim, e também toda essa parte de pesquisa da nossa temática, como eu pude crescer também como cidadão mesmo, sabe? Agradecer também ao governo do estado pelo edital e, novamente, só reforçar o que o Rafa já havia dito, né, da importância da gente abrir oportunidades para que outras histórias sejam contadas, para que outras... E eu acho que isso foi uma preocupação bem grande nossa, assim, de como a gente está falando sobre a comunidade LGBT e a gente expandir para as outras siglas, sabe? Sair um pouco desse lugar de apenas falar sobre a sigla G do homem gay, assim, cis. E a importância de ter projetos selecionados que falem sobre a pauta LGBT mesmo, sabe? E muito obrigado pela parceria de vocês novamente. Espero que a gente possa voltar a trabalhar juntos no futuro bem próximo. Sim, por favor. Então, encerrando, eu queria agradecer à equipe, mais uma vez, Rafael Ribeiro, mais uma vez, Vinícius Romadel, muito obrigado. Cláudio Feliz, consultoria de roteiro. Thiago Tavares, produção executiva. Ana Lúcia Faustino de Souza, assessoria administrativa. Fernanda Ianeviski, identidade visual. Júlia Ribeiro e Lorena Gouveia, produção de conteúdo. Aldub, produções artísticas. Eireli, tradução em Libras. E Rocambole, produções culturais limitadas, que foi a realizadora desse projeto. Quero reforçar aqui o agradecimento que Rafael e Vinícius fizeram ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que possibilitaram o edital Retomada Cultural RJ2. Agradeço, saliento a importância de editais, cada vez mais editais, para que a gente possa movimentar a economia criativa, para que a gente possa levar projetos de cunho social, que paute questões LGBTQIA+, e a luta de classe. É muito importante a gente ter, é muito importante, muito necessário termos esse aparato da máquina pública. Afinal de contas, somos nós que movimentamos a máquina pública, então precisamos desse retorno. Agradeço muito a oportunidade de liderar essa equipe, agradeço imensamente cada um dessa equipe, que sem eles não teria nada acontecendo. De fato, é um projeto coletivo e o resultado é coletivo. Então, peço mais uma vez que vocês leiam, que vocês vejam, que vocês consumam esse material, que é muito rico e foi muito bem trabalhado, muito bem pensado, para que vocês possam consumir. Muito obrigado a todos, a todas e a todes.